Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Nós já estamos dentro da última semana de preparação para o Enem. No vídeo de hoje eu vou responder e comentar questões especificamente de ciências da natureza que foram retiradas do sexto simulado do Sistema Maria que ocorreu agora no mês de outubro. Na próxima quinta-feira eu vou trazer questões para responder e comentar voltadas especificamente para matemática, são questões retiradas deste mesmo simulado, sexto simulado do Sistema Maria. Se você ainda não me conhece, eu sou Franklin Luan, professor mestre doutor em Psicologia e estudante de Medicina em Universidade Federal. Vejam, eu fiz um compilado de 7 questões envolvendo Química, Física e Biologia, e essas questões que eu selecionei, eu penso que elas carregam o DNA do Enem, seja pelos conteúdos cobrados, seja pela forma como esses conteúdos são cobrados, Especialmente as questões de física. Geralmente a gente tem um certo temor da física na prova do Enem, sobretudo a física elétrica, ou a eletrofísica, a parte de eletricidade de forma geral. Mas se a gente for analisar à lupa as questões que historicamente o Enem tem cobrado desse assunto, por exemplo, de eletrostática, eletrodinâmica, via de regra, são questões cuja aplicação de cálculos é simples. É claro que aparecem questões que quando a gente se depara com ela, a gente diz ou pensa, essa eu não sei nem errar, mas essa não é a regra. O que pega muita gente é a interpretação da informação que leva a um cálculo quase sempre simples, tá bom? Então vamos para a primeira questão. É inclusive uma questão de eletrodinâmica. Diz o seguinte, questão 91. Um dos desafios para a viabilização dos carros elétricos é a implementação de estações de carregamento em pontos estratégicos dos municípios. O tempo de carregamento da bateria de um veículo desse tipo é um aspecto a ser otimizado, pois, dependendo da situação e do local, essas recargas devem ser rápidas. O infográfico a seguir apresenta os tempos de carregamento associados aos tipos de recarga da bateria para um modelo específico de carro elétrico, certo? Então a gente tem aí o primeiro tipo de recarga 1, que leva de 4 a 8 horas, portanto o mínimo de 4 horas para carregar nessa estação aí do tipo de recarga 1. E nesse caso a bateria é carregada em 100%, certo? Aí diz os locais, casas, escritórios, shops. No tipo de recarga 2, leva 1 hora de recarga para recarregar 80% da bateria. Isso seria encontrado em shoppings ou escritórios. E no tipo ou na estação de recarga 3, leva de 20 a 30 minutos para recarregar também 80% da bateria. E aqui o infográfico indica os locais onde esse tipo de recarga pode ser feito. E aí vem o comando. Considerando os respectivos tempos de carregamento mínimo, informação importante, a razão entre as intensidades de corrente elétrica relacionadas aos tipos de recarga 2 e 3 é de aproximadamente igual a. Então a gente vai considerar, para resolver a questão, apenas os tipos 2 e 3. É uma questão que envolve tempo ou a corrente necessária para você carregar um aparelho elétrico. Nesse tipo de questão, a gente vai usar aquela fórmula, talvez seja uma das mais conhecidas da eletrodinâmica, que é a famosa KIT, a carga que é igual à intensidade da corrente vezes o tempo. Então a gente vai utilizar tão somente essa fórmula, no caso, para a estação 2 e para a estação 3, e depois fazer um quociente, uma razão entre eles, os resultados que a gente encontrar, tá certo? De corrente. Então vamos para a parte de cálculo. Então, nessa questão, o que nos interessa é encontrarmos o valor de I2 e 3, para que depois a gente possa fazer a relação entre eles, E aí a fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula do KIT,
que indica que a quantidade de cargas que atravessam uma seção reta de um fio condutor é dada pelo produto da intensidade da corrente pelo intervalo de tempo. Tudo bem? A sacada dessa questão é que tanto para a estação de recarga 2 quanto para 3, basta serem carregados 80% da bateria. Tudo bem? Então, como se trata de 80% da carga, eu posso dizer que a carga, no caso da estação 2, vai ser igual à carga da estação 3. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a espessura do risco. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui I2 vezes T2 vai ser igual a I3 vezes T3. Rearranjando isso aqui, eu tenho que I2 sobre I3 vai ser igual a T3 sobre T2. Tudo bem? E aí ele me diz o seguinte: o tempo 3 é de 20 a 30 minutos. Como ele pergunta aqui, né? O tempo de carregamento mínimo, então eu vou ter que o T3 será 20 minutos e o T2, o mínimo, é de 1 hora. 1 hora equivale a 60 minutos, né? Cortei aqui, eu posso dizer que isso é igual a 1/3, que é igual a 0,33. Portanto, a razão entre as intensidades de corrente, né, relacionadas aos tipos de recarga 2 e 3 equivale a 0,33 aproximadamente. Isso está na letra D. A próxima questão é a 114, outro assunto muito frequente na prova do Enem e cobrado de uma forma também muito frequente. A questão diz: a estrutura do casco do navio consta da ossada ou esqueleto e do forro exterior, chapeamento nos navios metálicos. O chapeamento é um conjunto de chapas que compõe um revestimento ou uma subdivisão qualquer do casco dos navios metálicos. Em geral, o esqueleto dos navios é feito de ferro e o chapeamento é feito de zinco. Provavelmente é uma questão que vai envolver oxidação ou potencial de redução. E aí a gente lembra que esses materiais possuem potenciais de oxidação diferentes, né? Então aqui tem a imagem, né, tanto do esqueleto quanto do chapeamento externo. E a pergunta é: a utilização das chapas de zinco para a proteção do esqueleto de ferro, se deve ao fato de o zinco apresentar geralmente materiais de proteção possuem um potencial de oxidação maior do que aquele material que se busca proteger. Justamente porque esses materiais de proteção, também chamados de materiais de sacrifício, se sacrificam, ou seja, se oxidam no lugar daquele que se quer proteger. Tudo bem? Então, se deve ao fato de o zinco apresentar densidade maior que a do ferro, a densidade não influencia no que a questão está pedindo, né? Ponto de fusão maior do que o do ferro também não tem nada a ver com a questão. Energia de ionização maior que a do ferro também não é o caso, né? O que se está trazendo é a ideia de proteção. Letra D, potencial de oxidação maior do que o ferro, verdade. Portanto, se o zinco possui um potencial de oxidação maior do que o do ferro, ele vai se oxidar primeiro e em sacrifício do ferro. Letra D. A letra E, reatividade com água menor do que a do ferro, também não vem ao caso. Então, para a questão 114, a letra D é a resposta correta, já que o zinco é um metal para ser usado, né, como uma proteção, tá certo? Então ele sofre oxidação, evitando, portanto, que o ferro se desgaste por corrosão. A próxima questão é a questão de número 117. Diz lá: o antibiograma é um teste que oferece como resultado padrões de resistência ou suscetibilidade de uma bactéria
de uma bactéria específica a vários antimicrobianos. Os resultados do antibiograma são interpretados e usados para tomar decisões sobre tratamentos. Um método comum em certas rotinas laboratoriais é o da difusão do antimicrobiano. Nessa técnica, uma suspensão padronizada do organismo em teste é espalhada na superfície do meio de cultura. O antimicrobiano, impregnado em um disco de papel de filtro, é colocado sobre o meio de cultura inoculado com a bactéria. A interpretação da susceptibilidade se baseia na medida do halo de inibição do crescimento bacteriano formado ao redor do disco. A figura a seguir traz o resultado experimental de um antibiograma realizado com 5 antibióticos diferentes. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí você vê o meio de cultura, né? Os antibióticos. E aí o comando diz: o resultado do antibiograma indica que o antibiótico mais recomendado para o tratamento contra a bactéria foi aquele impregnado no disco. A interpretação dessa questão é a seguinte: quanto maior o halo, ou esse disco, significa que ali contém uma região em que a bactéria não conseguiu se reproduzir ou sobreviver. Isso indicaria, portanto, que o antibiótico naquela região é mais eficiente, né? Tem um poder bactericida maior. Então, quanto maior o halo, quanto maior o disco, maior a eficiência do antibiótico. Então, nessa questão aqui, se a gente no olhômetro mesmo comparar, vai ver que o antibiótico 5 é aquele que vai possuir o maior halo. Então, seria aquele cujo antibiótico, né, seria o mais recomendado para o tratamento contra a bactéria. Então, a área 5, que corresponde à letra E. Tudo bem? A próxima questão é uma questão também de biologia / química, né? De bioquímica, na verdade. Envolve um distúrbio super importante, né? Estudado muito pela medicina, que é o distúrbio ácido-básico. Questão 120. Conforme a origem, os distúrbios do equilíbrio ácido-base, acidose ou alcalose podem ser de natureza metabólica ou respiratória. Quando o pH se reduz devido ao acúmulo de ácidos oriundos do metabolismo, disse que a acidose é do tipo metabólica. Quando o pH se reduz devido ao acúmulo de CO2 no organismo, não o eliminando adequadamente pela ventilação, disse que a acidose é de origem respiratória. Esse distúrbio de origem respiratória decorre da... Então vamos lá. O nosso metabolismo, por exemplo, no processo de respiração celular, libera CO2. Esse CO2 vai para a corrente sanguínea, o plasma e tal. Lá existe água, ok? Então, lá na corrente sanguínea, o CO2 reage com o H2O, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico passa a se ionizar em H+, e em HCO3-, que é o bicarbonato. Tudo bem? O que é que acontece? Quanto mais CO2 vai se acumulando na corrente sanguínea, maior a produção do ácido, maior a produção de H+, tornando o sangue ácido. Lembrando, né, que quanto maior a concentração de H+, mais ácido, menor o pH, né, da substância. Tudo bem? E aí, nesse caso, se o nosso sangue, né, está mais ácido, a gente vai ter uma acidose respiratória. Isso aconteceu porque não foi eliminada uma quantidade adequada de CO2 pela respiração, pela ventilação, fazendo com que esse gás se acumule, gerando essa reação super importante. Então, no caso aqui, o distúrbio de origem respiratória decorre, vamos lá, da solubilização de CO2 em água
elevando a concentração de íons OH-, não, de íons H+, né? Dissociação das moléculas de água na presença de CO2. As moléculas de água não se dissociam, não. O que vai ionizar é o ácido carbônico, né? Letra C. Quebra do sistema tampão do sangue devido ao aumento da concentração de O2. Não é de O2, é de CO2, da metabolização lá, né, celular. Letra D. Oxidação do CO2 pela hemoglobina no sangue, diminuindo a concentração de H+. Não há uma oxidação de CO2. E o que a gente verifica não é a diminuição da concentração de H+, mas o aumento. Por isso que se torna mais ácido. E letra E. Reação do CO2 com água, formando o ácido carbônico, o H2CO3, que se ioniza, aumentando a concentração de H+, e também, de certa forma, de bicarbonato, tá certo? Então, a letra E é a resposta. Vamos para a próxima questão de física, novamente da parte de óptica. Questão 122, envolve dióptero plano. Para obter alimento, determinada espécie de ave mergulha rapidamente o bico na água a uma profundidade suficiente para capturar uma presa. Suponha que em uma dessas vezes a ave tenha enxergado a imagem do peixe a ser fisgado a uma distância de 44,5 milímetros em relação à superfície plana de um lago, conforme representado na figura. Tá certo? Então a gente tem dois meios aqui, né? O ar e a água. E aí o comando. Considere que os raios incidentes e refratados formam pequenos ângulos com a normal. A gente consegue enxergar aqui. E que os índices de refração do ar e da água são respectivamente 1 e 1,3. A profundidade real do peixe observado pela ave em milímetro é igual a... Então, nesse tipo de questão, sempre que uma pessoa, um animal, olha para a superfície de um lago, né, tentando enxergar um objeto que esteja imerso ali, a imagem desse objeto vai estar acima do próprio objeto. Isso é importante, tá certo? Essa é a imagem seria como uma espécie de alma que está sempre pairando, né, acima do próprio objeto. Essa é uma dica que a galera fala e que ajuda a lembrar, né? Então vamos lá. Ele quer saber qual é a profundidade real do peixe, lembrando que a profundidade aparente é 44,5 milímetros. Tudo bem? Então, nesse caso, quando a gente olha, há sempre um fenômeno chamado ilusão de óptica. Então, o dióptero plano, ele gera esse tipo de sensação. Mas vamos ver como fica a parte de cálculo dessa questão. Aqui, na situação em questão, o que se deseja é a altura ou a profundidade, né, do peixe. E aí, existe uma equação, né, equação do dióptero plano, que pode ser utilizada para calcular a posição, no caso, real, que é o H seria a altura real, ou a profundidade real, é dada pela razão entre o índice de refração da água pelo o índice de refração do ar vezes H. O que é esse H? É a altura aparente, ou a profundidade aparente, que na questão é 44,5 milímetros, tá certo? E aqui a gente substitui simplesmente. O índice de refração da água, ele deu que é de 1,3. O índice de refração do ar, a gente já sabe que é 1. E a altura, ou a profundidade aparente, é 44,5 milímetros. Para economizar tempo, eu já fiz esse cálculo. A altura real, ou a posição real do peixe, equivale a 57,85 milímetros. Isso vai estar na letra C. A próxima questão é questão de química, envolve, né, reações inorgânicas. E diz o seguinte: os bafômetros mais simples são descartáveis e consistem em pequenos tubos contendo uma mistura sólida de solução aquosa de bicromato de potássio e sílica, umedecida com ácido sulfúrico. A detecção da embriaguez por esse instrumento
é visual. A coloração inicial é amarelo alaranjada devido ao dicromato. E ao final, em casos de embriaguez, essa coloração passa a ser verde azulada. Então, antes de reagir, né, com o etanol, tem a coloração amarelo alaranjada. Depois de reagir, passa a ter uma coloração verde azulada. A mudança de cor que ocorre no bafômetro descartável é consequência da... Então, se a gente olhar para a reação, e aí a gente vai tomar em consideração apenas a parte do dicromato, né, que está até destacado aí na primeira parte da reação, que seria o K2CR2O7 aquoso, e depois a gente vai olhar apenas para a parte onde está destacada aí verde e azulado, que seria o CR2SO4 aquoso. Então a gente vai se ater a esses dois fatores, digamos assim, dessa reação. Tudo bem? Letra A, redução do elemento cromo. Letra B, oxidação. Então é uma questão que vai envolver reação, oxidação, tá certo? Então para isso a gente tem que ver como é que o NOx do cromo, certo? Se comporta nessa questão para tentar constatar se houve redução, se houve oxidação. Então, para facilitar a compreensão, eu vou reproduzir aqui no caderno toda a reação e vou, né, resolvê-la mostrando, né, na prática como é que é feito esse cálculo simples para a gente chegar à resposta. Então vamos lá, nessa questão, como eu disse, o que a gente precisa identificar é o número de NOx do cromo, né, no dicromato de potássio. Portanto, quando a coloração está amarelo alaranjado, e o NOx do cromo, quando a coloração está verde azulado, para saber se houve redução, se houve oxidação, tudo bem? Então, para evitar reescrever toda essa equação, essa reação, eu vou transcrever para cá aquilo que efetivamente nos interessa. O7 aquoso, né? E aqui o CR2SO4 aquoso. Como eu estou querendo entender, né, o comportamento elétrico apenas do cromo, basta pegar esses dois fatores. Tudo bem? Para calcular isso aqui, a gente tem que dominar alguns aspectos. Primeiro que, nesse tipo de conformação, o NOx do oxigênio, por regra, é -2. O potássio, como está na família 1A, ele tem NOx mais 1. E a ideia é que a gente, somando todos os NOx, equivalha a 0. Tá certo? Então, fazendo um cálculo bem simples aqui. 7 vezes -2 vai dar -14. 2 vezes 1 mais 2. Então, o valor que eu devo colocar nessa equação para zerar tem que ser 12. Ora, se eu tenho mais 2 menos 14, eu já tenho -12. Então, eu preciso de mais 12 para chegar até... para anular esse valor aí. Então, se eu tenho 2 vezes aqui, o número que eu tenho que colocar aqui seria 6. Porque 2 vezes 6 vai dar mais 12. E com isso, eu consigo zerar essa conta. Então, neste primeiro fator, o NOx do crômio vai ser mais 6. Vamos para essa segunda parte, né? A gente sabe que o oxigênio é -2, o cromo é o que eu quero, e aí eu vou fazer, né, essa conta simples. Eu vou dizer o seguinte, que 2 vezes x, quem é x? É o valor de NOx que eu estou procurando, tá certo? Mais, eu vou abrir aqui e vou fazer o seguinte cálculo, ó. Uma coisa antes, como o enxofre está na família 6A, eu posso dizer que o NOx dele é mais 6.
Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho que 3 está multiplicando todo o valor aqui, né? Eu tenho que mais 6 vezes 3, tudo bem? Mais, aí aqui eu tenho 4 vezes menos 2, isso vai dar menos 8, vezes 3. Tudo isso tem que ser igual a zero. 2x vai ser igual a mais 18. 3 vezes menos 8, menos 24, igual a zero. Eu posso dizer que 2x menos 6 igual a zero. 2x igual a 6, x é igual a 3. Portanto, o NOx do crômio, nessa segunda situação, aqui nesse produto, vai ser de mais 3. O que é que a gente consegue perceber? Que o NOx reduziu de mais 6 para mais 3. Houve, portanto, uma redução do NOx do crômio, tá certo? E é exatamente o que diz a letra A, né? A mudança de cor que ocorre no bafômetro descartável é consequência da redução do elemento crômio. E para finalizar, uma questão de física envolvendo força centrípeta ou casos especiais, né, desse tipo de força. Uma empresa fabricante de pneus disponibiliza aos consumidores diversos modelos visando atender às mais diversas necessidades e condições climáticas. Determinado modelo de pneu possui coeficiente de atrito estático igual a 0,4. Com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas, essa empresa calculou a velocidade máxima recomendada aos veículos equipados com esse tipo de pneu para que não derrapem na pista na seguinte situação: uma estrada na qual as curvas mais fechadas são todas planas e possuem raio de 100 metros. Em seguida, assegurou-se que essa velocidade era maior do que a velocidade máxima permitida naquele trecho pelo Código de Trânsito. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na situação descrita, a velocidade máxima calculada pela empresa foi de. Então, esse é um caso especial que a gente tem que lembrar que quando o veículo está, né, desenvolvendo uma trajetória curvilínea, a força de atrito é igual à força centrípeta. Isso é importantíssimo da gente lembrar. Então, no caso de uma curva, a força de atrito corresponde ou equivale, melhor dizendo, à força centrípeta. E aí agora a gente vai ver no caderno como equilibrar, melhor dizendo, essa força resultante centrípeta com a força de atrito máximo para encontrar qual é a velocidade máxima, né, que se deve desenvolver na questão. Veja, nessa questão aqui, se você tivesse decorado a fórmula, eu particularmente havia decorado, era uma aplicação direta. Mas antes a gente precisa atentar para a seguinte premissa. Quando se trata, né, de um veículo executando um movimento curvilíneo, a força de atrito ela vai equivaler à força centrípeta. Isso é importante, tá certo? Para a gente calcular qual é a maior velocidade, digamos assim, que é possível desenvolver a curva sem que derrape, a gente vai, ou se você já decorou essa fórmula aqui, como eu já tenho decorado, MRG, você faz direto, senão a gente desdobra essa fórmula aqui. Então vamos lá. A força de atrito, nesse caso vai ser o μ vezes o n, tudo bem? A força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Só que eu sei que n vai ser m vezes g, igual a mv ao quadrado sobre r. Eu posso cancelar os dois m's.
E eu vou dizer o seguinte, vou apenas multiplicar o R com esse fator aqui em cima. Então, eu vou ter que V ao quadrado vai ser μg vezes R. O V ao quadrado, o V, melhor dizendo, vai ser a raiz de μg vezes R. Veja que é a mesma fórmula daqui. Tudo bem? Agora é tão somente substituição de valores. A velocidade vai ser raiz, o μ ele diz que equivale a 0,4, o g 10 e o raio da curva 100 metros. Não é? Eu tenho 0,4 vezes 10 dá 4. 4 vezes 100, 400. A raiz de 400, 20. 20 o que, no caso? Metros por segundo. Só que ele pede esse valor, esse número em quilômetros por hora. Né? Perceba que tem uma casca de banana na letra B, certo? 20 km por hora, mais 20 km por hora, mais o valor 20 que a gente achou foi em metros por segundo. Agora é só substituir, converter, melhor dizendo, né? 20 vezes 3,6 equivale a 72 km por hora. Está na letra. Então é isso, espero que tenham gostado, que tenham conseguido acompanhar a minha linha de raciocínio, ou melhor, que eu tenha me feito compreender. Lembrando que na próxima quinta a gente vai ter um vídeo nessa mesma pegada, nessa mesma dinâmica sobre matemática envolvendo questões do sexto simulado do Sistema Aritsá. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like, comentar, compartilhar, isso tudo me alegra demais. Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.